Fala, turma, muita gente está chegando agora no mercado, não sabe muito bem o que fazer e principalmente vai cometer os mesmos erros que a grande maioria. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui totalmente sem script, com pensamentos que eu tinha antes no mercado e mudou. Então eu vou dar alguns conselhos de alguém que está há já pelo menos 9 anos no mercado. Próximo ano eu faço 10 anos de mercado cripto. Então essa vai ser uma maneira de explicar um pouco como funcionam as coisas e ao mesmo tempo deixar alguns conselhos. Eu não sei quantos vão ser, mas eu vou tentar de alguma maneira traduzir algumas coisas bem importantes que mudaram a maneira como eu vejo o mercado. Só antes da gente começar, se você já é holder, que já faz parte do nosso canal, já é inscrito, deixa o like. Se você ainda não é, eu nem vou pedir para você se inscrever, tá bom? Assiste o vídeo e depois a gente conversa, combinado? Então vamos lá. Acho que o primeiro ponto é sobre esse sonho vendido que você vai ficar rico rápido no mercado cripto. E de verdade, você não vai. E isso eu tô colocando no mercado cripto, né? Se você colocar exclusivamente o Bitcoin, aí realmente você não vai ficar rico da noite pro dia. Cara, talvez se você tiver uma bela de uma sorte de acertar aquele 0,001% em uma altcoin específica, aquela altcoin explodir, você tem um ótimo retorno, mas de verdade, cara, isso é muito raro. Pra você ter ideia, eu já tô há alguns anos no mercado e dessas explosões de preço eu aproveitei algumas, desde altcoins que ficaram consolidadas, como meme coins também. Eu aproveitei isso. Mas, principalmente no primeiro ciclo que eu vivi, que foi o de 2016, isso foi até mais intenso. Teve muito disso. Era a época dos ICOs. Mas aí o que eu entendi foi que, cara, você vai ganhar dinheiro de qualquer jeito. É um mercado muito novo. Mas se você entrar com a cabeça que vai ficar rico da noite pro dia, que todos os seus problemas vão ser resolvidos, se você investir numa cripto certa e sair no momento certo, você vai mais se frustrar no mercado e perder dinheiro do que ganhar. A consistência aqui vale muito mais do que acertar uma única vez. Então sim, tem oportunidades, mas esquece essa ideia que vai ficar rico da noite pro dia, que vai acertar num trade milagroso, porque você vê alguém postando o futuro da Binance 1000%. Não é assim que o jogo funciona e não é assim que você vai aproveitar o melhor do mercado. Então pense no longo prazo, pense o Bitcoin como um ativo de poupança, pense as altcoins como um mercado de startups tokenizado que você tem um potencial de multiplicar seu capital, sim, de maneira rápida, mas não da noite para o dia. Às vezes demora 2 anos, 3 anos, isso é rápido para o mercado. No mercado tradicional, uma startup para ter retorno talvez demore aí 10, 20 anos. O Figma foi um exemplo disso, acabou de sair aqui, que fez o IPO e aí só assim os seus investidores conseguiram sair, né, dessa fase do IPO e demorou alguns anos para que isso desse retorno. Então não venha com essa. E indo muito para esse caminho, acho que o segundo ponto é que aqui não é um mercado de aposta. Você tem um mercado, lógico, especulativo muito forte, mas aqui não é um jogo do tigrinho, não é uma bet, não é essa raspadinha nova que já estão divulgando por aí, não. Você pode falar que as meme coins são isso, mas o mercado cripto inteiro, não. Principalmente o Bitcoin. O Bitcoin não é nada disso que você tenta desenhar. Ele tem muito mais utilidade e funcionalidade do que você pensa. E aí você tem que olhar para ele da maneira que o mercado inteiro está vendo. Isso é muito importante, porque senão você vai ficar refém, de verdade, refém de uma grande aposta que você está fazendo na vida, colocar todo o seu dinheiro. E se o mercado cai, que é uma coisa normal do mercado, a gente já viu queda de 75% no mercado, e mesmo assim o mercado retoma, você vai ficar frustrado, vai perder dinheiro e vai falar que foi enganado, quando na verdade você se enganou. E indo nessa linha ainda de se enganar, tem um ponto que é essencial para você entender, que muita gente acaba metendo pés pelas mãos, porque ela mente para ela mesma e nessa mentira que ela contou para ela mesma, porque outras pessoas já estão contando também essa mentira, ela pega todo o capital dela e aloca. Ela vende carro, vende casa e aposta, que foi o segundo ponto que eu já falei. Então nessa linha, a gente pode cair para o terceiro ponto, que é o de não invista mais do que você realmente não pode. Não faça essas loucuras emocionais e sentimentais. Você tem que tomar as melhores decisões lógicas. E é o que eu mais bato nos meus alunos e amigos que estão dentro do holder, que estão ali comigo semana a semana, que estão analisando o mercado, que estão participando. Se você quiser participar da nossa plataforma, fique à vontade. Vou deixar o link aqui na descrição. Mas o foco não é a plataforma aqui, e sim nas pessoas. E é comum isso, até com pessoas que estão aprendendo, estão estudando. Recentemente eu respondi uma pergunta exatamente sobre isso. Eu falei, cara, no final de tudo é uma grande gestão de risco. Se você tem sua reserva de emergência montada, você pode arriscar mais. Se você consegue
administrar esse risco, você já está correndo os riscos que você escolheu. Então você não vai perder dinheiro. O máximo que você vai fazer é administrar esse dinheiro. Mas, quando a gente fala especificamente de mercado cripto, é um mercado muito arriscado, é um mercado que está crescendo agora. Agora que o mercado institucional está começando a olhar ele. Então, a gente tem esse ponto de inflexão que é de momento de mercado. Então, o risco ele está pertinente aqui. Investir em startups é um grande risco. Investir em tecnologia nova é um grande risco. Se você está pegando todo o seu dinheiro e alocando aqui, de verdade, tomem cuidado. Por isso que eu falo que Bitcoin, a melhor receita é o BCA. É você ir comprando Bitcoin recorrentemente, é você fazendo, de verdade, a lição de casa perfeita. Normalmente, quando as pessoas começam também, elas acabam indo para um caminho de promessas vazias. E normalmente essa promessa vazia está onde? Em trade. O lugar mais complexo e difícil de lidar no mercado. As pessoas poderiam tranquilamente comprar essas promessas e ser hold, segurar aquele ativo. Poderia dar errado? Poderia, mas seria menos arriscado do que trade. Porque trade, de verdade, no final do dia, é uma profissão. Precisa de anos de estudo, precisa de anos de amadurecimento de mercado, precisa de anos de leitura, de informação. Você precisa de bagagem. Essa bagagem você não vai conseguir com o seu dinheiro, nem assistindo uma videoaula no YouTube achando que já sabe fazer algum nível de operação. Eu sentava ali na época de 2016, 2017, ao lado dos principais traders do mercado cripto. Quem era dono de mesa OTC, quem movimentava grandes volumes e fazia trades com 100 bitcoins. Era uma coisa bizarra de se ver. E eu fiquei alguns anos estudando. E tinha gente com experiência de mercado, de muitos anos de mercado financeiro tradicional, que migrou para cripto e tudo. E eu ficava ali, tipo, cara, bizarro da hora. Me pergunta quando foi que eu abri um trade? Depois de anos. Por quê? Porque eles me ensinaram que, Isaac, isso aqui não é brincadeira. Aqui sim é especulação pura do mercado. Então, se você não sabe fazer isso, não comece por isso, porque você vai mais perder dinheiro do que ganhar. E eu fiz esse processo de aprender com o erro dos outros. Então, ele me falou que perdeu dinheiro. Os colegas de trabalho falaram, Isaac, eu fiz isso e perdi dinheiro. Fui por aqui e não deu certo. Acho que não seria bom você ir por ali. E era muito legal que nessa época eu olhava várias altcoins, né? Então, acabei ganhando muito dinheiro também nessa época. Foi meu primeiro movimento de mercado, né? Então, eu peguei R$2.000 e transformei em R$70 mil ali num período de 9 meses, mais ou menos. Eu acabava mostrando essas altcoins pra eles, eles também compravam, começaram a ganhar dinheiro também. E um processo que eu fiz naquele momento, que eu já fazia um pouco em outras áreas da minha vida, mas naquele momento eu até fiz mais, foi tipo, eu preciso acelerar meu conhecimento, eu preciso acelerar meu processo. A curva de aprendizagem ela é um pouco maior. Então, como que eu faço para achatar essa curva de aprendizagem num assunto tão complexo? Eu aprendo com o erro dos outros. Então, os erros que as pessoas estavam cometendo, por exemplo, esses colegas com anos de experiência de mercado tradicional financeiro, com mesas proprietárias, dentro de XP, dentro de Itaú, e com pessoas que já estavam no mercado, né, eu já faria uns 3 anos que estava construindo a exchange, eu falei, cara, então eu vou pegar os erros que eles já cometeram ao longo do tempo e não vou repetir, para acelerar meu processo, não só de enriquecer, mas também de aprender. E cara, esse foi talvez um dos melhores ouros que eu tive no mercado, porque eu poupei muito tempo. E você pode fazer a mesma coisa. E nessa época eu comprei muitas altcoins, porque era uma coisa que estava naquele movimento de ICO. E tinha lá Bitcoin. Eu tinha Bitcoin, mas boa parte do meu dinheiro estava em altcoins e fez também com que eu ganhasse muito dinheiro. Mas uma coisa que eu vi as pessoas errando ao longo do tempo, e principalmente dando aulas, acompanhando pessoas, dando mentorias, consultorias para mais diversos tipos de pessoas no mercado, eu percebi que as pessoas ignoravam o básico. E aí uma coisa que você não pode ignorar. Você não pode ignorar o Bitcoin. O Bitcoin, nesse quesito, não dá para ignorar. Você precisa começar por ele. Você precisa começar por ele para entender mercado, entender tese, entender conceito, entender o porquê que esse mercado funciona. Só o Bitcoin vai te mostrar isso. Só a história do Bitcoin vai te mostrar isso. Ah, Isaac, mas para eu usar um cartão de crédito, eu não vou ter que aprender a história do cartão de crédito. Lógico que você não vai precisar disso. Mas, se você quer realmente ser um bom investidor no mercado, você vai olhar para o Bitcoin com muito carinho, porque ele é a primeira criptomoeda a dar certo. Ele tem muita coisa e muita cultura por trás envolvida que acabou transformando o mercado cripto inteiro. Então você começa pelo Bitcoin e olha para o mercado. Você não olha para um altcoin e depois volta para o Bitcoin. Não. Você potencializa tudo de uma maneira só, mas você não ignora o Bitcoin, você começa por ele. Essa foi a 6ª lição, até porque a grande maioria dos projetos morrem, e eles morrerem é muito mais comum do que você pensa.
Projetos morrem de verdade. De 2016 até agora, o top 10, top 20 eu já vi mudar tantas vezes. E projetos que eram grandes promessas, grandes soluções, tinha tecnologia boa, simplesmente morriam do dia para noite. Às vezes porque foi hackeado, às vezes porque o tokenomics estava ruim, às vezes porque a tecnologia não conseguiu se desenvolver. E esse é um mercado competitivo. Não tem como a gente ter certeza absoluta que um projeto vai dar certo. Tudo que a gente vai ficar vendo é fundamentos, e se esses fundamentos estão crescendo, se os KPIs e as métricas importantes estão crescendo, e aí sim a gente vai agregando mais valor para ele. Mas a grande maioria dos projetos vão morrer. Como a grande maioria das startups nascem para morrer. Pouquíssimas dão certo. Lógico que a gente está atrás dessas pouquíssimas, mas hoje boa parte do mercado vai morrer em uns 3 a 5 anos. Escrevam isso, porque é a mais pura verdade. E eu acho que eu vou pra 8ª agora. Eu acho que essa dá pra gente fechar essa aqui com uma chave de ouro. Que no final, você vai consumir vários conteúdos, você vai me ouvir, você vai ouvir outros influenciadores, outros criadores de conteúdo, outros pesquisadores, outros cientistas, outras casas de research. Você vai ouvir todo mundo, porque você tem que fazer isso. Se você ficar ouvindo só uma pessoa, você vai ficar totalmente enviesado. Você vai ouvir todo mundo, você vai criar o seu conceito. E o seu conceito, no final, vai definir o que você faz com o seu dinheiro. Porque lá no final, o dinheiro é seu. Quem clica no botão é você. Então, as decisões precisam ser tomadas por quem? Por você. Você que trabalhou anos para juntar aquele dinheiro. Você que trocou muitos momentos importantes da sua vida para juntar aquele dinheiro. Você que perdeu, às vezes, uma apresentação do filho na escola porque estava trabalhando para juntar aquele dinheiro. Você perdeu um almoço em família porque estava trabalhando para juntar aquele dinheiro. Então, cara, esse dinheiro é suado. Esse dinheiro vem de uma troca básica de tempo. E o tempo é a moeda mais escassa que você tem na vida. Muito mais escassa que o Bitcoin. Mas você não liga para isso. Mas, ao mesmo tempo, você precisa começar a ligar. Porque se o tempo é seu e você está dedicando esse tempo para alguma coisa, aquele dinheiro também é seu. Então não terceirize isso para outra pessoa. Faça isso da maneira correta. Aprenda. Senta a bunda na cadeira, aprende. E aí com isso você vai acrescentando informações de outros analistas e outras informações de outras pessoas, de outras casas, para te ajudar a tomar as melhores decisões. Fechou? Abri meu coração aqui para vocês, turma. Espero que esse vídeo sirva para adicionar alguma coisa para vocês. Fechou? Se você ficou aqui até o final do vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva. Tô aqui trabalhando firme para criar o melhor nível de conteúdo para vocês aqui do mercado. Tem muito mais vídeo por aí. Acesse meu canal, tem vlog, tem algumas outras coisas bem legais. Espero que vocês gostem do que eu tô produzindo. Tchau, tchau.